Olá pessoal, vamos ver mais um método para resolver equação diferencial ordinária de primeira ordem. E primeiramente vamos ver o que é uma equação exata. Então, vamos considerar aqui uma equação diferencial, que ela está na forma dy dx igual a uma expressão aqui de x e y. E se essa equação diferencial, se ela puder ser escrita na forma p, aí aqui no caso esse p vai ser uma expressão de x e y, dy dx, mais q, que também é uma expressão de x e y, dy igual a zero. E além disso, a gente tiver del p del y igual a del q del x, ou seja, a derivada parcial de p em relação a y é igual à derivada parcial de q em relação a x. Se isso acontecer, então a minha equação diferencial eu vou chamar ela de equação exata. Então vamos verificar aqui nesse exemplo se essa equação diferencial aqui ela é exata. Então a primeira coisa aqui que nós vamos fazer é colocar essa equação diferencial nessa forma aqui, p dx mais q dy igual a zero. Então para isso a gente vai multiplicar aqui em cruz. Então vai ficar essa expressão aqui do numerador, x y ao quadrado menos cosseno x seno x. Isso tudo vai multiplicar o dx igual, aí aqui essa expressão y 1 menos x quadrado, que vai multiplicar o dy. Agora vamos igualar a zero, então vai ficar x y quadrado menos cosseno de x seno x dx. Aí aqui vai ficar negativo y 1 menos x quadrado dy, isso igual a zero. Então aqui nós vamos ter a expressão que tem o p, e aqui vai ser a expressão que tem o q, incluindo o menos aqui. Agora vamos calcular as derivadas parciais. Primeiramente vamos calcular del p del y. Então aqui del p del y é a derivada parcial em relação a y. Então aqui vai ficar 2xy. Essa expressão aqui só tem x, então a derivada vai ser zero. Agora vamos calcular del q del x. Vamos ajeitar essa expressão aqui, vai ficar menos y vezes 1, vai dar menos y. Menos y vezes menos x quadrado, vai ficar menos com menos dá mais, vai ficar y 2x quadrado. E aí a derivada dessa expressão em relação a x, a derivada aqui no caso de y em relação a x é zero. E aqui eu derivo x quadrado, vai ficar 2yx, 2yx ou 2xy. Aí observe que elas são iguais. Então, como del p del y é igual a del q del x, a equação é exata. Se por acaso essas duas expressões aqui não fossem iguais, então a equação não seria exata. Vamos ver agora um resumo do método para resolver equação exata, mas sem justificação. Vamos direto aqui ao método. Então, seja p dx mais q dy igual a zero, aí essa equação diferencial eu vou chamar aqui de duas estrelas, uma equação exata, e seja uma função que é uma expressão de x e y com a derivada parcial dessa função f maiúsculo, né, em relação a x foi igual a p, e a derivada parcial de f em relação a y foi igual a q. Então, acontecendo essas condições, a solução geral da nossa equação aqui, ela vai ser f de x, y igual a c, ou seja, a expressão de f maiúsculo igual a c. Vamos resolver esse exemplo para ilustrar o método. Então, aqui nós já temos a nossa equação na forma p dx mais q dy. Então vamos verificar se ela é exata. Então del p del y,
Aqui eu vou derivar P em relação a Y, aí a derivada aqui do x é 0, a derivada do y é 1. Agora vamos fazer del Q, del x, e a derivada aqui de x é 1. Então acontece aqui a igualdade. Então essa equação aqui é exata. E como ela é exata, nós podemos aplicar o método, ou seja, nós temos que achar uma f de x e y, de tal forma que o del f del x tem que ser igual ao p, e o del f del y tem que ser igual ao q. Então aqui nessa primeira equação nós temos que del f del x tem que ser igual ao p, no caso aqui tem que ser igual a x mais y, e aqui nessa segunda nós temos que del f del y tem que ser igual ao q, que no caso aqui é x. Então vamos chamar isso aqui de equação 1, essa aqui é a equação 2. Então da equação 1, ou seja, del f del x igual a x mais y, nós vamos integrar de ambos os lados aqui em relação a x. Então dessa forma nós vamos ter a integral da derivada da função vai dar a função, então aqui vai dar f de x, y, vai dar a função f, e aqui quando eu integro em relação a x, aqui vai ficar então x quadrado sobre 2, que é a integral de x, a integral de y aqui é como se fosse uma constante, então vai ficar yx, e mais uma constante de integração. Aí no caso a nossa constante de integração, ela vai ser uma função que pode ser de y aqui, ó, porque a gente está tratando o y como constante, então nós vamos ter mais uma função de y aqui como se fosse a nossa constante. Vamos chamar essa equação aqui de 3 e vamos agora para a segunda equação, que é a equação 2, que aí é a informação que a gente tem nessa equação 2 é que del f del y é igual a x. Só que eu já tenho aqui uma expressão do f, então eu vou substituir aqui. Então vai ficar del, aí eu coloco essa expressão aqui, vai ficar x quadrado sobre 2 mais yx mais g de y, ou seja, a derivada da f em relação a y, isso aí tem que ser igual a x. Então vamos derivar a função f em relação a y. Então derivando em relação a y, a derivada de x quadrado sobre 2 aqui vai ser 0. Aí a derivada de yx em relação a y vai ser a constante, que vai ser x, e mais a derivada da função g de y, que é g' de y, que a gente está derivando aqui em relação a y, e isso é igual a x. Aí dessa expressão, aqui a gente pode cortar x com x, dessa expressão a gente tira que g' de y vai ser igual a 0. Mas só que eu não quero g' de y, eu quero g de y. Então aqui a gente integra em relação a y. Então eu faço aqui uma integral em relação a y. E a integral de uma derivada de uma função vai ser a própria função. Então a integral de g' de y vai ser g de y. E isso vai ser igual a integral aqui de 0, vai ser uma constante, que eu vou chamar aqui essa constante de c. E daí nós temos que g de y é igual a uma constante. Agora vamos substituir na equação 3. Então substituindo g de y igual a c na equação 3, nós vamos ter o seguinte: vamos ter essa expressão aqui. Aí no lugar da g de y eu vou colocar uma constante. Então vamos colocar aqui, e
No caso da g de y, a gente vai colocar a constante. Agora, nossa solução geral é uma função de x e y que é igual a uma constante. Eu vou chamar essa constante, essa nova constante aqui de c, tá? Então a gente tem que igualar essa expressão aqui, x² sobre 2 mais yx mais essa constante c minúsculo igual a uma constante grande aqui, um c grande, de tal forma que eu posso passar essa constante c aqui para o outro lado, então vai ficar x² sobre 2 mais yx igual a um c grande menos um c aqui. E isso aqui, a diferença de constante também é uma constante, então a nossa solução geral vai ser dada por x² sobre 2 mais yx, que é igual, aí vamos chamar aqui uma constante 1 aqui, por exemplo. Então essa aqui vai ser a nossa solução geral dessa equação. Aí na próxima videoaula nós vamos resolver mais alguns exemplos usando esse método. Até lá então.